Shalom Haverim, eu sou Roshi Ezra, criador do canal Or HaTorah, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo um breve comentário acerca do Sefer Hazon, o livro de Apocalipse, o capítulo 13, o verso 16 ao 18, que diz assim: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. João, no capítulo 13, no versículo 16 ao 18, do Sefer Hazon, livro de Apocalipse, ele vai nos trazer informações pertinentes de quais seriam os mecanismos utilizados para se chegar à compreensão ou à revelação do significado do 666. E o primeiro comentário que eu gostaria de tecer acerca desse texto é que João ele traz ao conhecimento três elementos que é utilizado dentro de qualquer comunidade que tem um nível avançado de Torá, que são assuntos relacionados com os atributos divinos chamadas Sefirot, e nós temos falado bastante de questões relacionadas com as Sefirot nos últimos vídeos. E ele fala assim: aqui há sabedoria, ou seja, Hormá, e quem tem binar, entendimento, calcule, porque é número de homem. Então há, dentro de uma perspectiva hebraizada, dentro de uma linguagem um pouco mais espiritualizada, as chamadas Sefirot invisíveis, que é a Sefirá de Da'at, conhecimento, Binar, entendimento, e Hormá, sabedoria. A Sefirá de Da'at, ela aparece dentro do texto quando João traz o conhecimento que havia um número relacionado, então, com um nome, o número do nome da besta. E as Sefirot de Biná e Hormá, ela aparece de forma explícita dentro do texto. E ele vai dizer quem tem entendimento. Na verdade, quando ele diz quem tem entendimento, ele está falando da Sefirá de Biná. O entendimento, na verdade, é a capacidade de você entender uma coisa dentro de uma outra coisa. É você entender uma palavra dentro de uma outra palavra, tendo em vista que palavra e coisa é davar em hebraico. Tanto a palavra ela tem essa ambiguidade dentro da língua hebraica. E o que seria quem tem entendimento? Quando João Yohanan pergunta quem tem entendimento, ele se refere a que tipo de entendimento? É entendimento justamente de coisas concernente à língua hebraica, a ciência por trás da língua hebraica. Dentro da língua hebraica não existe números como nós conhecemos na língua portuguesa, onde há essas distinções entre letras e números. Em hebraico, números e letras são a mesma coisa, e tendo esse conhecimento, então, é aplicado diversos métodos de estudos dentro da chamada numerologia ou gimatria, ou gimatriot, que são a numerologia judaica, dentro de um chamado nível Sod. O Sod, a palavra Sod, é o quarto nível de interpretação dentro do judaísmo, que significa segredo, ou aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido. E João, na verdade, ele está utilizando justamente desse método, justamente para que, caso seu material caísse em mãos erradas, tendo em vista que ele era um prisioneiro político, ele não viesse ser penalizado por conta disso. Esse tipo de informação, por si só, já evidencia que o livro de Apocalipse ele não foi escrito em grego, como muitos supõem. Até porque, na língua grega, essas informações existentes dentro do livro não teria muito sentido. É a mesma coisa quando Yeshua ele fala Ani Ha'alef Vechatav, eu sou o Aleph e o Tav, que nas versões gregas trazem eu sou o Alfa e o Ômega. Dentro da língua grega, essa colocação, essa frase, é a mesma coisa de você dizer que eu sou o A e o Z em português. Agora, na língua hebraica, ele dizer que ele é o Aleph e o Tav, isso tem uma gama de informações e de significados muito grande que nós estaremos abordando nos vídeos posteriores. Então, João ele fala de 3 sefirot logo de forma implícita e explícita dentro do material,
para que se viesse chegar ao entendimento do que seria esse número. E o livro de Apocalipse, ele traz um paralelo muito interessante. Nós vamos perceber por toda a extensão do livro o sistema mundano implantado pelo Antimachia, copiando, de certa forma, aquilo que o Eterno implantaria por intermédio do seu Machia, Ben David, né? Então, nós iremos ver, por exemplo, no capítulo 7 de Gileana, 144 mil com uma marca na testa que os protegeria, né? Nenhum dano lhes seria causado pelos inimigos do Machia, pelos inimigos do Eterno. Então, eles receberam essa marca. Em contrapartida, o Antimachia também marca os seus adeptos com a intenção de receber a mesma proteção, só que não por parte do Eterno, mas por parte do governo. Isso é bem curioso, porque nós iremos ver a Torá, a marca da Torá, sendo relacionada com proteção. Nós iremos falar sobre isso no segundo vídeo de forma aprofundada, comentando alguns textos e principalmente a literatura talmúdica sobre isso. O fato da Torá, da marca do Antimachia ser colocado na mão direita ou na testa é significativo e tem uma relação direta com a forma como a Torá também ela era impressa, quando nós vemos no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, o verso 1, 5, 6 e 7, quando diz que a Torá, ou deveríamos ter uma relação tal com a Torá, que ela viria estar entre nossos olhos ou na nossa mão direita, mostrando como a Torá ela afetaria ou influenciaria nossos pensamentos e também as nossas ações. Então, o fato, nós temos alguns elementos dentro do texto bem significativos que nós estaremos elucidando no segundo material dessa série tratando do 666. Agora, dentro de um nível SOD de interpretação, nós sabemos que todos aqueles que serão adeptos da marca do 666 terá serão aqueles que negarão de fato o Machia e serão de certa forma beneficiados no governo do Antimachia, mas receberão também a sentença divina relacionada com a justiça divina que será derramada durante o chamado período tribulacional. Existe um nível SOD de interpretação, né? Tendo em vista que João fala de um número e de um nome relacionado com o número, ele poderia estar dando indicações de que esse número poderia aparecer em diversas passagens dentro dos textos, não só da Torá, como dos profetas. Eu queria compartilhar com vocês pelo menos 2 textos. Há muitos outros, nós não iremos ler todos para não alongar demais, mas 2 que eu quero ler em particular, em especial, se encontra em Bereshit, capítulo 1, verso 14, aonde em português temos assim: disse também Elohim, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. O texto em hebraico diz: Vayom Elohim, Vayirhi Meorot Berekiah Hashamayim Lechabdil Bein Hayom Uvein Halayla Verhayu Birkiah Hashamayim Lechair Al Haaretz Vayirhi Ken. Se nós pegarmos a parte que diz assim: haja luzeiros no firmamento, que é Yerhi Meorot, ou seja, haja luzeiros, né? Vayerhi Meorot. Essa expressão Vayerhi Meorot, se nós calcularmos o valor numérico de cada letra hebraica, nós encontraremos o valor 666, o número 666. É como se houvesse uma mensagem codificada dizendo: o Antimachia, ele levará você à adoração dos astros, à idolatria, a desviar a adoração monoteísta, a adoração do Eterno para os astros, ou seja, para a sua criação, conforme inclusive Rabi Shaul dispõe no capítulo 1 de Rumitim, de Romanos. E é bem interessante porque a própria Torá, no capítulo 4 de Devarim,
capítulo 4 de Devarim, vai proibir os Yehudim, os judeus, de adorarem os astros. No capítulo 4, versículo 19, diz: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles coisas que o Senhor teu Elohim repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, o capítulo 4 vai discorrer acerca da adoração dos astros, que é chamado de Avodat Kohavim, serviço aos astros. Inclusive, há um tratado dentro da Mishneh Torah, trabalhado por Rambam, comentado por Rambam, onde ele vai discorrer sobre esse assunto, mostrando, inclusive, que a adoração dos astros, ela se iniciou exatamente com o nosso povo. Então, mais precisamente durante o período de Enosh, no capítulo 6, 5 e 6 de Bereshit, do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis. Então, aqui nós temos que uma indicação de que o sinal e o antimachia, o sinal servirá para desvirtuar a nossa adoração e conduzir ela aos astros. E o próprio antimachia se colocará como um astro. Assim como o Machia é comparado com o sol da justiça, o antimachia também será ele será comparado, ou se colocará como se fosse algo, como se fosse o próprio sol, exigindo então a adoração. Mas o Machia, ele não é o sol, ele é como se fosse o sol. Ele brilharia ou brilhará mais intenso do que o próprio sol. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, e nós sabemos que aquilo que pode nos privar e nos impedir de entrar no Olam Rabá é justamente a idolatria, um dos pecados, a chamada Avodah Zará, o culto estranho. No capítulo 4, o verso 24 do Sefer Bereshit, diz assim: e expulso o homem, colocou queruvins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da Etz Haim, da árvore da vida. O texto em hebraico que diz, a parte em hebraico que diz assim, de uma espada que se revolvia, em hebraico é Ve'et Lahat Haherev, né? Ou seja, uma espada que se revolvia. E essa expressão, Ve'et Lahat Haherev, em hebraico, somando, é 666. E o texto ele descreve justamente o episódio onde Adão e Havá foram expulsos do Éden, do jardim do Éden, o Gan Éden, por conta do pecado que cometeram. E o Senhor então coloca uma espada flamejante guardando a entrada da árvore, do caminho que levaria à árvore da vida. E nós sabemos que a árvore da vida, dentro da perspectiva judaica, é a própria Torá, né? Qual é a mensagem que Yohanan possivelmente estaria tentando nos transmitir? É que o antimachia, ele tentará, a marca servirá para impedir as pessoas de alcançarem a árvore da vida, de alcançarem a Torá, de alcançarem aquele instrumento que te conduzirá ao chamado Olam Rabá. E tirando a Torá de você, você não terá uma percepção do que é certo, do que é errado, de pecado, daquilo que é justo, daquilo que é direito. Então você ficará com seus sentidos embaçados, com seus sentidos deturpados, e não terá um senso das coisas certas como deveria ter, como nos convém a um servo de Elohim. O próprio Mashiach disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum você entrará no Olam Rabá, no reino dos céus, Malhut Hashamayim. Então, o antimachia, com o seu sistema iníquo de governo, ele tentará impedir você de entrar no Olam Rabá, te impedindo de alcançar a árvore da vida. Então, essa é uma mensagem incutida e implícita dentro da mensagem do 666, que, dentre tantos significados, esse é um que nós estamos dando. Nós ainda estaremos
comentando sobre esse assunto no segundo material, abordando esse texto dentro de uma perspectiva um pouco mais alargada. Nós colocaremos também esse material, o conteúdo desse vídeo, de forma digitalizada na página que nós temos no Facebook, chamado Haderer, que é O Caminho. Não deixe de curtir a página, de seguir a página, e nós estaremos colocando semanalmente materiais de qualidade para que vocês possam estar estudando e aprendendo um pouco mais sobre a visão judaica Netzari, ou seja, o judaísmo nazareno no Brasil. Fiquem na paz, tenham todos uma ótima semana. Até o próximo material. Shalom, shalom.